Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos fazer uma breve revisão sobre o estudo das forças e das leis de Newton. Então, quando nós estudamos forças, nós vimos que força é uma grandeza que é caracterizada por alterar a situação, o estado inicial de um objeto. Por exemplo, se um objeto ele está parado e ele sofre a ação de uma força, então o seu estado muda, ele entra em movimento. Da mesma forma que um objeto estando em movimento, se ele sofre a ação de uma força, esse movimento ele vai ser alterado. Então o estado desse corpo será modificado, ele poderá parar ou ter seu movimento modificado. Nós vimos também que a força ela é uma grandeza vetorial. Isso implica dizer que ela tem um valor que nós denominamos de intensidade ou módulo. Ela tem uma direção e ela tem também um sentido. O valor dessa força, essa intensidade, ela é representada em Newton, cujo símbolo é a letra N. Tá? E essa direção ela pode ser horizontal ou vertical, o sentido para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, enfim. E o aparelho usado para medir o valor da força, a intensidade da força, é o dinamômetro, este aparelho que vocês estão vendo aqui, certo? Pois bem, a direção e o sentido das forças. Sobre o mesmo corpo podem atuar diversas forças. Quando várias forças atuam sobre um corpo, nós temos sobre este uma força resultante, que corresponde ao valor total de todas as forças que atuam sobre ele. Então, essa força resultante ela pode ser calculada de três maneiras. Primeiro, se sobre o mesmo corpo são aplicadas duas ou mais forças de mesma direção e de mesmo sentido, então a força resultante, ou seja, a força total que atua sobre esse corpo, será a soma de todas as forças que atuam sobre ele. Então, neste caso, temos duas pessoas empurrando um veículo. Então, se a força de uma pessoa for representada por F1 e a força da outra por F2, então, a força resultante que nós vamos representar aqui por R, a força total sobre esse veículo, será a soma dessas duas forças. Se houvessem mais forças, nós chamaríamos de F3, F4, enfim. E aí somaríamos todas as forças, no caso, se elas têm mesma direção e mesmo sentido. Tá? Agora observe outra situação. Um carrinho de supermercado é puxado por um garoto com uma força de 45 newtons. E ao mesmo tempo, esse mesmo carrinho é puxado por outro garoto com uma força de 40 newtons. Veja que ambos puxam o carrinho em sentidos opostos, ou seja, em sentidos contrários. Embora as forças tenham a mesma direção, mas os sentidos são inversos. Neste caso, a força resultante é calculada subtraindo a força de um pela força do outro. Ou seja, se a força desse primeiro nós chamarmos de F1 e a força desse outro nós chamarmos de F2, então a força resultante R será igual a F1 menos F2. Portanto, a força total que atua sobre esse carrinho de supermercado é igual a 45 menos 40, que é igual a 5 newtons. Já nesse outro caso, veja que tem três forças atuando sobre o mesmo objeto. Só que duas têm o mesmo sentido e uma terceira tem sentido contrário. Nessa circunstância, nós somamos as forças que possuem o mesmo sentido e subtraímos o resultado desta soma pela força que atua em sentido contrário. Então, fazendo essa soma, nós temos 37 com 43 igual a 80, menos 40 igual a 40 newtons. Então, 40 newtons é a força resultante que atua sobre esse carrinho de supermercado. Agora, imagine outra circunstância. Veja só, um barquinho aí está sendo puxado por duas meninas. Só que
ambas puxam esse carrinho com forças que têm direções diferentes. E aí a pergunta, para onde é que ele vai se deslocar? Qual é a força resultante, qual o sentido da força resultante que atua sobre esse barquinho? Bem, gente, é importante compreender que o sentido da força resultante está aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês. Está nesse ponto aqui, olha, neste sentido. Observe que essas forças que partem de um mesmo ponto, elas formam entre si um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, nessa circunstância, para calcularmos a força resultante, nós fazemos uso do teorema de Pitágoras. Você já deve ter estudado isso lá em matemática. Ou seja, a força resultante nessa circunstância será igual R ao quadrado, que é a força resultante, igual a força 1 elevado ao quadrado mais a força 2 elevado ao quadrado. Ou seja, gente, a resultante de todas as forças que atuam sobre o barco é igual, aliás, ela é calculada fazendo uso dessa equação, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Ou seja, a resultante elevada ao quadrado será igual a força F1 elevada ao quadrado, que é 30 newtons, mais a força 2 elevada ao quadrado, que é igual a 40 newtons. Em aulas anteriores eu já fiz esse cálculo para vocês, certo? Bom, e aqui nós temos as leis de Newton, né? São 3 as leis de Newton. E aí eu vou falar da primeira lei, que é a lei da inércia, ou primeira lei de Newton. Tá? E essa primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, que se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanecerá em repouso, ou seja, parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, gente, veja só, todo corpo tem a tendência de permanecer parado ou em movimento, tá? Se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Isso implica dizer que, se um objeto ele está em movimento e nenhuma força atuar sobre esse objeto, a tendência é dele sempre permanecer em movimento. Agora, se esse mesmo objeto estiver parado e nenhuma força atuar sobre ele, ele continuará parado. Então, isso nós chamamos de inércia, tá? Ou primeira lei de Newton. Agora, observe o seguinte. Na ausência de forças, um corpo ele pode continuar sempre em movimento retilíneo uniforme. Mas se você der um peteleco em uma caneta sobre uma mesa, ela logo para de se movimentar. E aí, por que isso ocorre? É o mesmo caso de você chutar uma bola de futebol. Você chuta uma bola de futebol e ela se move, mas depois ela para. Por que isso ocorre? Gente, isso ocorre por conta da força de atrito, tá? Então, no caso da caneta, a força de atrito da mesa sobre a caneta atua em sentido contrário ao do movimento da caneta, opondo-se a ele. É o mesmo caso da bola de futebol. Se você chuta uma bola e essa vai rolando no solo, então a força de atrito do solo sobre a bola vai atuar em sentido contrário ao do movimento dela, fazendo com que posteriormente ela pare, certo? A força de atrito depende do tipo das superfícies em contato, tá? Por exemplo, uma bolinha de metal, ela rola muito mais tempo em tampos de vidro do que sobre tampos de cimento, tá? Às vezes é recomendável até reduzir atrito entre superfícies. Outras vezes queremos até aumentar o atrito. Por exemplo, entre os pneus de um automóvel e o solo. Nesse caso, quanto maior o atrito, menor a distância percorrida pelo carro após a frenagem. Então, por exemplo, se jogarmos uma bola em um piso liso, ela vai se movimentar mais facilmente do que se ela estivesse rolando no solo, na terra em si, né? Porque aí o atrito no piso liso é bem menor, ou seja, a força que vai atuar em sentido oposto ao do movimento será menor.
A terceira lei de Newton está relacionada à força e à aceleração. Veja só, forças provocam mudança na velocidade, ou seja, provocam acelerações. A segunda lei de Newton diz que a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Bom, gente, observe, veja só. Aqui nós estamos querendo dizer que quanto maior for a força exercida sobre um objeto, mais facilmente ele vai se deslocar. Por exemplo, imagine uma bola de futebol. Se você chutar uma bola com muita força, ela vai se deslocar muito rapidamente, ou seja, com uma grande aceleração. Mas se você aplicar uma força em um chute pequeno sobre a bola, a aceleração que ela vai adquirir é bem menor, tá? Então, isso é explicado na terceira lei de Newton. É importante também destacar que a massa do corpo ela é inversamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Por quê? Porque quanto mais pesado, na linguagem cotidiana nós chamamos massa de peso, então quanto mais pesado for um corpo, mais difícil será ele adquirir uma aceleração. Então, por exemplo, você bate com a mão em uma bolinha pequenininha, ela se desloca com uma grande facilidade. Mas se você fizer o mesmo movimento com uma bola com uma massa maior, ela vai já se deslocar mais lentamente do que a primeira. Por quê? Porque ela é mais pesada, ela possui maior massa. E aí nós temos, de forma simplificada, essa representação matemática. A aceleração ela é igual à força dividida pela massa, ou a força ela é calculada multiplicando a massa de um objeto pela aceleração que ele adquire. A terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação. Tá? E ela afirma que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Veja só, gente. Imagine, vocês não vão fazer isso, mas imagine que você resolvesse, por exemplo, bater na parede, dar um murro na parede. Se você bater com bastante força na parede, você vai ver que você vai machucar a sua mão, certo? Pois bem, não faça isso, tá? E por que você machuca a sua mão se é você que está batendo na parede? Pois bem, quando você bate na parede, você exerce uma força sobre ela, certo? Então, ao mesmo tempo, a parede exerce uma força sobre a sua mão. É uma reação. Por isso que você machuca a sua mão se você bater na parede. Então, essa força que ela vai exercer, ela possui sentido contrário. Ela tem a mesma direção, a mesma intensidade, mas o sentido é o contrário. Então, quando você chuta uma bola na parede, essa bola ela exerce uma força sobre a parede e a parede exerce uma força de mesmo valor, mesma direção, mas de sentido inverso sobre a bola. Então esta é a chamada terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. A cada ação há uma reação de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido contrário. A terceira lei de Newton ela consegue explicar vários fatos, como o movimento de subida de um foguete, por exemplo. A queima de combustíveis produz jatos fortes de gás que são eliminados com força para baixo. Então, uma força contrária à força de reação do conjunto de moléculas de gás impulsiona o foguete para cima. Então, está aí uma aplicação da terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Bem, gente, assim finalizamos nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Obrigado pela atenção e até a próxima.